A busca pela estética dentária, ela está em alta. E tem uma pergunta que costumam muito me fazer. O que é melhor, faceta de resina ou faceta de cerâmica? Já deixo claro que as duas possibilidades, elas são possíveis de se fazer e têm um sucesso no longo prazo. Mas tem 3 pontos que são importantes a gente falar, comparando uma com a outra. O primeiro ponto é em relação à estabilidade de cor. O que é isso? Com o passar dos anos, depois de fazer uma faceta de resina ou fazer uma faceta de cerâmica, a cerâmica ela tem uma estabilidade de cor maior e a resina ela tem uma estabilidade de cor menor. Então, depois de passar 2, 3 anos, pode ser necessário pelo menos um repolimento dessas resinas. Com o passar do tempo, pode haver uma pigmentação da margem dessas resinas, pigmentação proximal, mas isso tudo vai depender do profissional. Quanto mais bem polida tiver essa resina, menos problema de pigmentação futuro essa resina ela vai ter. E junto com a estabilidade de cor, acaba vindo a durabilidade. Então, as facetas de cerâmica, elas acabam tendo uma durabilidade maior que as facetas de resina, por terem uma estabilidade de cor maior e porque a cerâmica ela também é um material muito resistente. O segundo quesito que a gente pode falar é com relação ao preparo, a necessidade de desgaste. Quando a gente fala de cerâmica, quase sempre, ou eu posso dizer sempre, vai ser necessário algum tipo de desgaste. Dente, ele não cresce novamente. Uma vez que o dente é desgastado, ele sempre vai ser um dente desgastado, por mais que tenha uma capa de cerâmica colada sobre ele. Resumindo, cerâmica, a gente sempre vai precisar de um desgaste, nem que seja mínimo. Desgaste, existem desgastes de 0,5 milímetros, 0,3 milímetros, mas algum desgaste, nem que seja para delimitar a margem, delimitar até onde vai a cerâmica, deve ser realizado. Nos casos de resina, nem sempre vai ser necessário um desgaste. A gente pode muito bem fazer um caso de facetas de resina composta com 0 desgaste. Ou quando precisa, é um mínimo de desgaste. Então a resina, nesse quesito, ela está à frente. E essa questão de desgaste, ela acaba ajudando a gente a escolher o profissional junto com o paciente, qual que é o melhor tratamento para ele. Se a gente está diante de um paciente que tem 20 anos de idade, precisa de fazer o procedimento de facetas, por que vamos fazer de cerâmica, realizar desgastes, se podemos fazer de resina, sem desgaste? Consegue me entender? Agora, se estamos diante de um dente escurecido, qualquer uma das duas opções, a gente vai precisar de fazer desgaste. Porque a gente precisa de criar um desgaste para a resina ou a cerâmica, bloquear a cor do escurecido e depois trabalhar a cor do dente. O terceiro quesito é o custo. Os laminados de cerâmica, as facetas de cerâmica, elas costumam ser mais caras do que as facetas de resina. Porque o trabalho normalmente é maior, a gente tem uma consulta só para fazer os preparos e moldagem para enviar isso para o laboratório, tem um custo laboratorial e a cerâmica por si só é um material mais caro do que a resina. A cerâmica, elas sempre são feitas de forma indireta, a gente sempre precisa de moldar e enviar para o laboratório para confecção das cerâmicas. As resinas podem ser feitas de forma direta na boca do paciente ou indireta, a gente pode enviar isso para o laboratório. As duas formas podem ser feitas. E a grande vantagem da resina é que a gente consegue fazer diretamente na boca do paciente. Facetas de resina, com um dia grande de atendimento, a gente consegue concluir. Facetas de cerâmica, eu não consigo somente em um dia concluir. Espero ter ajudado, pessoal. Valeu!